força, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nos aplaudir com toda alegria. Como é que é a melodia que você fez ali no finalzinho, sabe? Aquela melodia que você estava fazendo aí antes? Me lembrou uma coisa. Pode dar volume aí. Agora eu vou fazer uma ponte agora. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a brilhar
no papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, que se há de fazer. Só peço a você um favor se puder. Já esqueceu já, né? Não me esqueça. Você se lembra mesmo como era o seu primeiro caderno? Não. Lembra não? O meu era de uma feiura, gente. Aliás, eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Hoje eu estou lançando um livro, né? Estou feliz, né? Um dia eu aprendi a ler e a escrever. E hoje eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês quem me ensinou a ler e escrever. Cadê a dona Rosângela? Fiquei sabendo que ela está aí. Tá? Cadê? Faz favor, vem aqui, filhinha. Essa é a mulher que me ensinou a ler e escrever. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a brilhar no meu papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. E acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se o seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo? Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. Olha só. Um dia, coisa mais linda. Tremendo. Você falou que seu caderno era feio, mas ele não era feio, ele era feito com amor. Com amor. Nós estamos até combinando a roupa, você viu? Nós combinando. Eu fico feliz de encontrar a dona Rosângela depois de tantos anos. Poder colocar nas suas mãos, segura meu livro, aquilo que você começou dentro de mim. Porque eu me recordo que os primeiros aprendizados que a escola me deu, e que foi ela que me ensinou isso, é que os erros, eles fazem parte do aprendizado da nossa vida. Eu aprendi com ela que toda vez que a coisa não dá certo, a gente tem o direito de Virar a página. Virar a página. Tá feio? Não vamos apagar, não. Vamos virar a página e começar tudo de novo. Pronto. Você sabe por que eu vim aqui para virar a minha página? E sabe por que me fiquei muito emocionado quando eu fiquei sabendo da presença dela aqui? É que ela mandou um recado para mim. Posso contar? Ou você conta? Pode contar, pode contar. Conta você. Eu ensinei ele a virar a página. Agora é ele que está me ensinando a eu virar a minha página. Aí,
eu recebi o recado dela assim: diga ao Padre Fábio que eu vim aqui para virar a minha página. Obrigado, dona Rosângela, obrigado mesmo, senhora Tereza. Pode sentar ali, ó. Senta lá com a minha mãe lá. Eu quis ter essa oportunidade, minha gente. Não é sempre que a gente tem a primeira professora do lado da gente, não é verdade? Porque isso é cristianismo. Virar a página da vida. Eu estava dizendo para vocês que o meu primeiro caderno era feio demais, mas a dona Rosângela me lembrou uma coisa: mas ele era feito com muito amor. Ele era feito de um papel manilha, esquisito. Você se recorda desse papel? Para você que tem 20 e poucos anos. O papel manilha era uma cor assim meio de barro, não era? A minha mãe costurava aquilo na máquina de costura, e lá ia a gente para a escola com aquilo. Eu conto muito, não sei se você já foi no evento Piano e Voz. Eu digo que eu descobri que eu era pobre no dia que eu fui para a escola. Eu achava que o mundo inteiro era pobre igual eu. Mas na hora que eu vi os meus coleguinhas, né, eu vi que eles eram mais ricos do que eu. Sabe como? Através de uma bendita caixa de lápis de cor. Como eu sofria. A minha caixa de lápis de cor tinha 12 unidades. Repete comigo: 12. A do meu coleguinha do lado tinha 36. Repete: 36. E eu lhe pergunto: 36 humilha ou não humilha o 12? Até na hora que fala 36, 12. Eu descobri que era pobre ali. O único luxo que o meu pai me deu foi uma merendeira com formato de elefante, uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Uma merendeira com formato de elefante, no meio das costas daquela ordinária saiu uma garrafa de plástico. E a minha mãe, ela comprava aquele pacotinho pequenininho de suco, de groselha. E ela ignorava uma informação importantíssima que vinha no rótulo: faz 1 litro. O pacotinho daquele dava para um mês. Dava um susto na água, ficava por isso mesmo, e lá ia eu com a minha merendeira em formato de elefante para a escola. Caderninho de papel manilha, merendeirinha de... No dia que eu cheguei, porque lá na escola Aureliano Rodrigues Nunes, né, nosso colégio, a gente sentava naquelas cadeiras que parece que está jogando a gente para frente, que sentava de 2. A parte da frente parece que está caindo em cima, e a parte que você senta parece que você está indo para frente, né? Então a gente ficava ali sentado confortavelmente. Quando eu olhei para o lado, que eu vi aquela caixa de 36 unidades, eu comecei a chorar. Gente, eu sou pobre. E o meu primeiro dia de aula foi uma das coisas mais terríveis que eu já passei pela minha vida. Eu tremia igual uma vara verde. E a dona Rosângela, toda, ela era a melhor professora daquela época. A gente sabia disso, que nós estávamos nas mãos de uma das melhores profissionais da cidade. Ela começou a dar a aula dela, dizendo quem ela é. Lembro até hoje do nosso nome do livro: É Tempo de Aprender. E o outro era Caminho Suave, que de suave não tinha nada. É tempo de aprender. Gente, quando eu vi aquele contexto todo, caixa de lápis de cor de 12 unidades, 36 mil miliana, aquela merendeira com aquela água suja que a minha mãe falava que era um suco, eu fui ficando tão desesperado que eu pensei: eu não posso ficar aqui. Esse sofrimento está demais para mim. Aí eu pensei: o que eu vou fazer? Aí cruzei as pernas e fiz aquilo que todo homem pode fazer sozinho. E como ninguém pode mijar impune, ficar em público, sem ser reconhecido, né? Quando você menos imagina, começa a escorrer aquilo. O rio de Piracicaba
vai jogar água para fora. Aí o Rio de Piracicaba desceu, o coleguinha, ele fez xixi. E aí eu já estava apavorado com tudo que estava me... Aí vem a dona Rosângela, Fabinho fez xixi, fez. Vai ter que ir embora. Aí eu vou fazer o quê? Pronto. Primeiro dia fiquei socorrido. Me libertei daquele sofrimento como? Fazendo fez. Não fui homem não, mijei. Aí segundo dia, eu todo tenso, merendeira de formato de elefante, suco de lá, aquela toda, caixa de lápis de cor. Cruzei as perninhas, fiz a mesma coisa. O rio de Piracicaba vai e jogou de novo. Aí fui denunciado mais uma vez. Lá vem a dona Rosângela, Fabinho, não é possível, fez xixi, vai ter que ir embora. Quase que já pegando as coisinhas, né, tudo humildezinho, lamento, uma outra hora eu volto. Lá fui embora. Terceiro dia, mesma coisa, gente, só que eu já cheguei feliz. Pronto, eu encontrei a solução de todos os problemas que eu tinha na vida. Na hora que a vida apertar, você mija, não é? Como ninguém vai aguentar um mijão por perto, joga a banda embora. E ser mandado embora do lugar, às vezes é o melhor jeito de você resolver o problema. E eu estava resolvendo daquele jeito. Aí, minha gente, já nem estava chorando mais, já fiz o xixi feliz, alegre. Fazer o quê? Fez xixi feliz, consolado, já consciente de que era um mijão feliz. Mas aí é isso que a dona Rosângela me deu uma rasteira nessa hora. Fez xixi de novo, vai ter que ir embora. Não, a mamãe mandou avisar que se fizesse de novo, aqui tem uma cuequinha. Aí eu posso dizer para vocês que a minha vida se divide antes e depois da cueca. Mas o que eu acho interessante daquela lição do passado, do medo da escola, alguém aqui não teve medo de ir para a escola, gente? Você não teve, não? Eu tinha demais. Eu tinha um medo danado de escola. E aquilo foi para mim uma experiência de começar a lidar com os meus limites. Naquele momento em que eu queria sair fora, em que eu queria abandonar o barco, em que eu não queria enfrentar o sofrimento, por quê? Mais uma vez, a escola é um momento da diferenciação, em que você é colocado no meio dos diferentes. É lá que você começa a reconhecer o que você não tem. Porque infelizmente o primeiro movimento humano, quando nós estamos colocados no meio de outras pessoas, é a gente reconhecer que eles são melhores do que nós. O limite que se estabelece no momento em que eu caio na tentação de esquecer quem sou eu para prestar atenção no que o outro é. E aquele momento da escola era insuportável, porque você tinha que lidar com a pobreza. Eu sou pobre. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Ele é rico, rico, rico. Pronto. Até as musiquinhas que a gente cantava lá era uma tristeza. Igual a gente lembra que a gente falou aqui das musiquinhas que a gente adormecia. Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de cá. E a gente tinha que dormir ouvindo isso. Na escola era mais ou menos assim, você tinha que conviver com esse sofrimento de ser você quem você é, de não saber. Eu me lembro, gente, que quando essa mulher falava torneio dos fatos, porque eu tinha pavor de matemática. Posso nem falar o nome da Bernadette de novo, que ela achou que eu estava ficando bravo com ela. A Margarete, a Bernadette, a Gorete, tudo professor de matemática.
Eu tinha pavor de matemática, desde a minha tenra infância. Por quê? Eu encarava a matemática maior do que a mim. O fato de ter dificuldade de estudar matemática, e eu conto ali, a partir da história de uma outra garota, quando eu tinha medo de alguma coisa, eu não enfrentava. E quanto menos eu enfrentava, mais medo eu tinha daquilo que me causava medo. É engraçado, mas a escola, a infância, ela é um tempo privilegiado para nos ensinar lições para o resto da vida. Assim como um dia eu tinha medo de estudar matemática, quanto mais medo, menos eu sabia. Quanto menos eu sabia, mais eu tinha medo. Eu não respeitava o meu limite. Eu tenho dificuldade de aprender matemática, esse é meu limite. Mas a partir do momento que eu o respeito, eu começo a lidar de maneira diferente com ele. Isso eu aprendi com ela. Então tá bom, se você não sabe, a gente vai buscar caminhos para aprender. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causa medo, respeita, mas não permita que o medo seja determinante, porque senão você vai ficar eternamente com medo. E eu costumo dizer que os fantasmas, eles sobrevivem do nosso medo. Pode observar, quando a gente tem medo do sofrimento que a gente está enfrentando, ele se torna maior do que é. Como a menininha que estava desesperada porque o namorado foi embora. Olha nos olhos deste fantasma e vê se ele merece esse respeito todo. Muitas vezes o nosso sofrimento é duplicado dentro de nós, porque nós alimentamos a experiência do medo. Sofrimento não é para a gente ter medo, é para a gente ter coragem de enfrentar, porque senão ele vence. É o momento em que você se fortalece para saber: eu não posso enfrentar isso de qualquer jeito, eu tenho que reunir as minhas forças. Porque se no momento em que ele se coloca diante de mim, eu já coloco nele a coroa de vencedor, não me resta mais nada. Mas se diante do sofrimento, eu vou agir hoje da mesma maneira como eu agia quando eu era criança, sem ter que enfrentar as minhas dificuldades. Por que eu não queria ficar na escola? Porque eu tinha saudade da minha mãe. Eu tinha medo de ficar longe dela. Mas se um dia a gente não enfrenta esse medo, nós vamos ficar colados na mãe o resto da vida. E nós não vamos ser nada nessa vida se a gente fica agarrado na saia da mãe. Chega um momento em que a mãe precisa passar pelo sofrimento de deixar embora, e o filho precisa passar pelo sofrimento de se desligar. Não é possível continuar maduro eternamente dependente do mesmo jeito que a gente era quando era criança. A relação tem que mudar. E a escola nos ensina isso, a estabelecer com a vida um pacto de verdade. Seja honesto com a vida que você está escrevendo. Seja honesto com os medos que você sente. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida, porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser, com detalhes bobos. É igual quando você aprendeu regras de pontuação na escola. Você aprendeu que um ponto no lugar certo, ele faz o texto ser melhor compreendido. Autor que não coloca vírgula, que não coloca ponto, a gente não sabe. Uma vírgula fora do lugar e a confusão está feita. Está igual o homem que precisava passar um telegrama contando que a mulher dele morreu. Ela estava muito inchada. Você sabe disso? A mulher estava muito inchada e morreu. E ele precisava comunicar o Zé Machado, que era o irmão dele. Aí ele só podia escrever pouco, porque pobre pode escrever pouco no telegrama, né? Antigamente contava até as palavras que a gente escrevia. Aí ele mandou sem vírgula, sem nada: Machado, inchada foi-se. A mulher que estava inchada foi-se. A notícia não chega se o ponto está fora do lugar. A gente não entende o que o outro está querendo dizer. E mesmo que eu não vou estar lá do seu lado falando assim: olha,
Cuidado com essa frase, tá? Que está escrito meio errado, mas não foi isso que eu quis dizer, não. Você não leva o autor para você, você leva o texto dele, e é ali que tem que estar a competência. Como é que ele construiu aquele texto? Foi a dona Rosângela que me ensinou isso, que o texto tem que ser bem pontuado, senão você não vai ler direito. Minha gente, na nossa vida é do mesmo jeito. Às vezes está um PT com uma bagunça danada a nossa vida, é porque a gente não põe o ponto no lugar certo. Quanta falta faz uma exclamação na vida da gente? Para que serve o ponto de exclamação? Aliás, eu tenho uma implicância daquele povo que manda no MSN, aquelas letrinhas que fica fazendo assim. Já viu as exclamações que dançam na tela? Elas andam para lá. Se está lendo um e-mail, elas estão andando. Uma exclamação serve para quê? Para dizer: para nesse lugar que aqui tem uma emoção sendo contada. Eu amo você. Diferente de ponto final, eu amo você. Ponto. www.amovocê. Acabou. Né? Não. A exclamação está dizendo que falta uma emoção. A emoção no lugar errado, ela causa desgraça. É igual falar assim: sua mãe morreu, recebeu a notícia agora. Não. A exclamação no nosso rosto, na nossa expressão, ela dá notícias do que a gente está sentindo. É como você chegar na casa de uma pessoa e ela vai falar assim: que bom que você veio, né? Então você encontra a pessoa, né? Ela fala assim: estou muito satisfeita, minha sogra vem passar uns dias com a gente. A gente está recebendo uns parentes aí que estão vindo lá de Mossoró, vão passar uns dias aqui em São Paulo. Você sabe direitinho se você está sendo bem-vindo ou não. Que bom que você veio. É igual propaganda vocacional, né? Põe aquelas padres, aquelas freiras tristes. Venha seguir Jesus. A gente é muito feliz. Se você não vê a felicidade estampada na vida e no rosto, não adianta. E às vezes eu sempre digo: o que falta na nossa vida de padre, às vezes é ponto, exclamação. Adélia Prado, eterna matriz da minha literatura. Inclusive, as duas irmãs dela estão aqui, que nós estamos procurando desde o dia que começou esse acampamento. Veio alguém de Divinópolis? Vocês não trouxeram as duas irmãs da Adélia Prado, não, que viriam? Estão aqui não? A Adélia Prado, falei com ela na semana passada, e ela estava contando que as irmãs dela viriam. Eu achei dela engraçado demais. Ela falou assim: Padre do céu, às vezes me dá uma agonia, que a gente vai para a igreja para rezar, mas a gente não consegue. Sai de lá doida para arrumar um lugar para eu rezar. E é verdade. A nossa celebração, se a gente não põe a exclamação no que a gente está fazendo, as pessoas não percebem. Não vão perceber nem que o momento é santo. Uma exclamação no nosso rosto, no nosso jeito de celebrar, isso faz falta. Faz falta na sua vida. Pode observar quantas brigas e quantos sofrimentos nascem dentro de casa, quando a gente convive com uma pessoa que não sabe pôr exclamação na cara. Ela está sempre assim, pessimista. Está igual uma amiga que eu conheço. Outro dia parei: e aí, querida, como é que estão as coisas? Nada bem. Aí já levei aquele susto, né? Mas a gente sabe que o pior ainda está por vir. Faltando exclamação, serenidade na hora de viver, sabe? A gente tem o direito de ter os nossos momentos de baixa, mas nós não podemos permitir que a nossa emoção vá ficando trancafiada e que ela só venha para fora como forma de mágoa. Não, você tem que exclamar nessa vida. Nós temos que ser ponto de exclamação nesse mundo de hoje, para mostrar que seguir a Jesus nos faz felizes, nos coloca cheios de esperança, mesmo quando as dificuldades existem em nós.
Às vezes no texto que é um sofrimento na nossa história, o que está faltando é um ponto de exclamação para nos ajudar a viver aquilo. Exclamação que se manifesta no rosto, na esperança, na alegria. Quantas vezes falta interrogação na nossa vida, minha gente? Quantas vezes uma interrogação faz falta dentro da nossa casa? Eu posso dizer para vocês do fundo do meu coração, muitos sofrimentos que nós enfrentamos na vida teriam sido evitados, solucionados, se a gente tivesse perguntado antes. A gente não pergunta. Quantas pessoas interessantes teriam entrado na sua vida se você tivesse tido o trabalho de perguntar: como é que é seu nome mesmo, bem? Ficou sentado aí, dormiu no mesmo lugar, ficou, e a gente não tem coragem muitas vezes de sair do nosso lugar, para olhar o outro. O sofrimento às vezes vai embora no momento que chega pessoas na nossa vida. Uma pergunta: meu filho, como é que você está? O esposo, com ter a sensibilidade de perguntar: minha querida, além do cabelo pintado, como é que você está? Porque às vezes vocês fazem um esforço danado, pinta o cabelo, faz isso, faz aquilo, para ver se ele percebe, né? Está igual a mulher, a psicóloga reuniu 3 mulheres, falou para elas assim: olha, quero ver como é que o marido de vocês vão reagir diante de uma coisa que vocês vão fazer. Uma mulher estava casada há uma semana, a outra estava casada há 5 anos, a outra casada há 25, e deu a mesma roupa. Sabe aquela roupa que a Ivete Sangalo fez o show no Maracanã? Deu uma roupa daquelas para elas vestirem. Ó, você vai ficar toda bonitona com aquela roupa preta, com aquela bota, com aquela máscara, e na hora que seu marido chegar, vamos ver como é que ele vai reagir, se ele vai te perceber. Aí uma semana depois elas voltaram para contar como é que foi a terapia. Aí a que tinha se casado agora: nossa, mas meu marido, ele ficou maravilhado, foi uma noite maravilhosa. A de 5 anos de casamento: foi bom, reagiu bem, foi uma festa, mas estava bom. Aí a de 25 anos: e aí, minha querida? Ela muda, né? Quando ele chegou, abriu a porta, eu estava no meio da sala vestido com aquela roupa, ele olhou para mim e falou assim, jogou a maleta dele em cima da mesa e falou: e aí, Batman, o que vai ter para janta? Agora você já imaginou, gente, que humilhação, você ser chamada de Batman e ainda te pergunta o que tem para janta? Às vezes o que falta no relacionamento, e boa gênese dos sofrimentos, é essa capacidade de perceber o outro. Às vezes a nossa percepção do outro está tão prejudicada pela nossa pressa, pela nossa indiferença, que a outra tadinha está fazendo todo esforço para ver se chama a atenção da gente, e a gente não consegue perceber o outro. Oh meu Deus, que falta faz uma vírgula, né? Dar calma ao processo do amor, da vida. Como nos falta vírgulas. Tudo correto. Já sai vestindo a roupa, comendo um pedaço de pão. Mãe, eu estou atrasado. Se você quiser ver, você tem que correr atrás e ficar olhando por baixo, né? Senão você não acha ninguém dentro de casa. Falta vírgula. Boa parte dos nossos sofrimentos estão na pressa que nós estamos vivendo. Nós somos apressados demais. Somos apressados demais. A gente olha depressa, a gente chega depressa, a gente sai depressa, e de repente vai ficando um vazio dentro de nós. A gente chega muito depressa na vida do outro, a gente sai depressa demais na vida do outro, arruma namorado depressa, termina depressa, arruma depressa, termina depressa e vai. Que falta faz um ponto final? Você olha para aquela criatura com aquela cara de velório eterno, parece que ela é uma sobrevivente do Titanic, chegou a nado, de tão esgotada que ela está de força. Ela não está aguentando um vento mais forte, que ela cai. Aí você olha para aquela cara de: o que está acontecendo? Meu namorado, padre. Ah é? Está namorando há quanto tempo? 22 anos.
Aí ela já começa a engatar um choro. O senhor acha que ele está me enrolando? Imagina! Está só te conhecendo melhor para depois dizer que não quer. Ponto final. Quanto sofrimento se estende na nossa vida porque a gente não sabe pôr ponto final nas coisas. Chega, eu não sou seu objeto, eu não sou sua escrava. Ou você muda de vida ou vai ter que ir embora da minha vida. Ou você ajeita esse coração desordenado seu, ou você melhora por causa do amor que você tem a mim, ou então eu não vou acreditar mais no seu amor. Gente, quantos de nós precisa pôr um ponto final nos nossos vícios? Aqui tem, você vai ter a oportunidade de ler a história de um rapaz que eu conheci no interior de Minas, vitimado pelo câncer aos 38 anos de idade. Eu fui ver, minha gente, cortou o coração. Uma esposa linda, com 2 crianças lindas. Aquele rapaz, antes de morrer, me disse assim: padre, a única coisa que eu lamento nessa vida, padre, eu fui muito feliz. Sou feliz por ter tido a família que eu tive, sou feliz por ter tido a esposa que eu tive, por ter os meus filhos, mas vou dizer uma coisa para o senhor: eu estou morrendo antes da hora. Padre, eu fumo desde os 12 anos de idade, e a minha vida inteira, eu já sabia que tinha histórico de câncer na minha casa, a minha vida inteira os médicos me alertaram, a minha mãe me alertava, a minha esposa me alertava, o meu filho me alertava, padre, e eu ficava sempre assim: semana que vem eu paro, semana que vem eu paro. Eu não tinha o que falar para ele, minha gente. Falta de ponto final, falta de coragem de inventar o limite. Assim como nós encontramos homens e mulheres que destroem uma família inteira porque não são capazes de quebrar o copo de uísque, o copo de álcool, a cerveja. O cigarro está matando, é uma droga socializada. Nós jogamos fumaça na cara uns dos outros. O tempo todo nós estamos dentro de uma sociedade que não sabe pôr ponto final nas coisas. Nós sabemos que nos destrói, mas a gente diz não. A gente não sabe dizer não. Você sabe por que o meu pai parou de beber? Porque um dia eu olhei nos olhos dele e disse: pai, o senhor me ama? E ele era muito tímido para dizer as coisas. Ele disse assim: amo, meu filho. Então, por favor, pare de beber para a gente acreditar. Porque aquilo que o Senhor faz com a gente, quando a gente vê o Senhor embriagado, aquilo que o Senhor faz com você, nos dói tanto, Pai, que a gente não acredita mais que o Senhor nos ama. O álcool tem o poder de nos fazer esquecer que a gente é amado, gente. Ninguém pode ser feliz num lar marcado pelo álcool, não pode ser. E se isso não é pecado, então não sei o que é pecado no mundo. Se eu matar a minha saúde, se eu privar o meu filho de ter um pai por mais tempo, se eu privar os meus filhos de ter uma mãe por mais tempo, não é pecado, então eu não sei o que é pecado nessa vida. Se eu me mato antes do tempo, então eu não sei o que é pecado. Mas é tão difícil, padre. Só foi fácil começar. Pelo amor de Deus, se você não tem esse vício, não ouse colocar isso na sua boca, porque as indústrias que fabricam os cigarros, o interesse deles é um bando de gente viciada, não é outra coisa. O viciado não tem controle. O viciado não tem controle, e o interesse é isso, é esse: perca o controle da sua vontade, perca o controle da sua vida, para que eu mande. Eu preciso do seu dinheiro, eu preciso que você alimente o seu vício, eu preciso, porque eu preciso sobreviver para continuar matando outras pessoas. E sabe por que eu digo isso, minha gente? Porque o meu pai, se ele foi alcoólatra ao tempo que ele foi,
Eu nunca, nas missas em que nós participávamos com família, eu nunca escutei um padre dizendo que beber era pecado. Nunca escutei. Em outros tempos não tínhamos essa preocupação, mas hoje você vai escutar na boca de muitos sacerdotes esparramados pelo Brasil, na luta de muitos sacerdotes, como aquele grande padre que uma vez participou do meu programa, lá no interior do Pernambuco, ele me dizendo no telefone: padre, na minha festa de cidade, eu não quero permitir que os meus jovens sejam destruídos com aquilo que eu promovo. Festas de padroeiros, onde que você vê os jovens embriagados, os tiros sendo dados, isso não é sagrado, não há padroeiro mais nessa história. Não há mais padroeiros nessa história. O sofrimento humano está sendo gerado cada vez mais que o vício cresce, quando nós não temos a coragem de colocar o ponto final nas coisas. Chega, a partir de hoje, pelo amor que eu tenho a mim mesma, eu vou jogar esse cigarro fora. Vai ser difícil? Vai. Mas o benefício que isso me trará não tem preço, minha gente. Encoraje-se para isso. Encoraje-se para jogar fora essas pequenas doses de morte que você joga no seu organismo. Sofrimentos futuros virão. Já chega o tanto de sofrimento que vem sem a gente pedir. Padre Léo, uma das coisas mais honestas que eu ouvi daquele homem. Aliás, hoje, sabe o que eu estava pensando aqui comigo? Que uma das alegrias que eu vou morrer sem ter visto, porque o Léo foi um dos homens mais importantes na minha formação de padre, os homens que mais me fez ser o que eu sou. E eu gostaria muito de um dia ter tido a graça de, assistindo a Canção Nova, escutar assim: acampamento de cura e libertação. Presenças: Padre Léo, Padre Fábio de Mello. Eu nunca tive a graça de fazer um acampamento com ele. E antes dele morrer, ele me disse assim, está no meu livro: Fábio, eu nunca pedi a Deus que me curasse do meu câncer. Eu falei, por quê, Léo? Porque eu busquei com as minhas mãos. Eu fumei a vida inteira e você sabe disso. Eu fumei a minha vida inteira e você sabe disso. Seria muito injusto eu ter plantado limão e pedir agora que Deus me faça colher laranjas. Então sabe o que eu estou pedindo para ele, meu filho? Que ele me ensine a morrer do jeito certo. Às vezes o que nós queremos fazer com Deus é isso. Nós fazemos tudo errado ao longo da vida e depois no final nós queremos que Ele conserte. Mas há uma regra linda da vida: um círculo não pode ser quadrado. O milagre de Deus na nossa vida sempre pede a responsabilidade humana. Conversão começa na cozinha, na comida que nós preparamos para os nossos filhos. Está mostrando ali se nós estamos comprometidos com a saúde deles ou não. Se conversão não passa pelas panelas, pelas frigideiras, então eu não sei onde é que passa. Se Deus não muda o nosso jeito de comer, se Deus não muda os nossos hábitos em hábitos doentes para hábitos saudáveis, como é que eu vou me ajoelhar e pedir a Deus que me dê saúde? Se eu não faço a minha parte, eu lhe pergunto, é honesto que eu queira que Deus faça a parte dele? Não. Está errada a frase, a parte dele ele já fez. A parte dele ele já fez, ele já me deu a vida, ele me deu a saúde, eu já nasci com tudo em ordem, tudo em funcionamento. Agora é cuidar. Se o ponto final não vem no momento certo, minha gente, a gente não vai conseguir virar a página nunca.
O nosso texto vai ser um desastre, a nossa vida vai ser uma experiência terrível, lamentável para quem colocar as mãos depois e vai ler. Só que a vida do Léo hoje para nós é um modelo, e cada vez mais eu cresço essa consciência. O grande milagre que o Padre Léo pode fazer na nossa vida, sabe o que é? É mudando o nosso jeito de viver a vida aqui hoje, jogando o nosso cigarro fora, jogando as nossas garrafas fora, é libertando o nosso coração de todos os vícios que podem fragilizar a nossa saúde. Há tantas enfermidades que nós não buscamos, eu sei disso, mas muitas enfermidades são costuradas por nós mesmos, costuradas no corpo pelas nossas atitudes. O sofrimento é físico, ele é psíquico, e nós buscamos os dois. O que a gente come no nosso dia é determinante para o nosso organismo ter saúde ou não. O que a gente alimenta na nossa mente é determinante para que a gente tenha saúde mental ou não. O que a gente busca espiritualmente na vida é determinante para que a gente seja feliz ou não. Como é que eu vou querer ser feliz se o meu espírito não recebe nada de bom? Eu vivo em torno de fofocas, eu vivo em torno de conversas fiadas, eu não assisto um filme que presta, eu não acesso um site que verdadeiramente possa me construir, eu não leio um livro que me faça bem, eu não vejo um programa de televisão que esteja comprometido com a minha felicidade. Como é que eu posso querer saúde espiritual? Saúde espiritual é labuta, é dia a dia. A saúde do corpo e a saúde da alma andam juntas. Chega de nós fazermos essa dicotomia de corpo e alma, é junto, é tudo junto. A conversão me transforma por inteiro. Mesmo porque Deus já nos deu biologicamente a receita da felicidade. Existe um bendito de um hormônio, é bendito mesmo, que a gente produz cada vez que a gente se exercita, que causa bem-estar. Quanto menos a gente se exercita, mais a gente fica no sofá comendo a pipoca, tomando o Toddy, menos a gente produz, mais infeliz a gente vai ficando. Aí eu estou com ansiedade, Vou comer uma barrinha de chocolate. Não dá. Essas são as lições do caderno, as regras da pontuação estão diretamente ligadas ao aprendizado que a dona Rosângela me fez e que hoje eu faço questão de dizer para vocês. Um dia eu aprendi tudo isso e achei que aquilo só se dizia respeito ao meu caderno, mas hoje eu vejo que isso é evangelho. Retome as lições do seu primeiro caderno. Refaça dentro de você a regra da pontuação. Viva diferente, minha gente. Olha quantas pessoas neste lugar, quantas pessoas nos assistem em casa hoje. Quanta vida pode ser transformada pelo poder de Deus. Deus pode, e eu tenho que poder com Ele. Deus não quer um bando de fracassados, Deus não quer um povo acorrentado. Tome uma atitude a partir de hoje. Tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa. Tenha coragem de olhar para ele. O que é que está gerando este sofrimento na minha vida? Onde está a minha culpa? Onde é que está a minha responsabilidade? Culpa não, culpa ninguém merece. Onde está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim? Onde é que eu estou errando para que este sofrimento continue dentro de mim? Ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimentos para o futuro? Será que eu estou comprometendo a minha saúde com as escolhas que eu estou fazendo hoje? Cada vez que você colocar a comida na mesa, pensa nisso. Jesus está de olho no seu prato. Mesmo porque para andar atrás dele a gente tem que estar bem condicionado, que o bicho vai depressa. O homem anda depressa. O rapaz não perde tempo. Deus é dinâmico, gente, e a gente precisa ser também. Não adianta de nada a graça de Deus ser dinâmica se a gente é lerdo. Olha quanta oportunidade Deus perde na vida da gente, porque a gente está lerdo. Deus é rápido, Deus ama o tempo todo, Deus perdoa o tempo todo, mas eu sou lerdo para receber.
Deus me promove humanamente o tempo todo, e se eu entro no dinamismo da graça, ninguém nos segura. Não deixe essa vida ruim, esse sofrimento demorar demais dentro de você, não. Acelera. Rubinho não, Ayrton. Acelera. Vai na mesma velocidade que Deus está. Ele não perde tempo, Ele quer amar o tempo todo. Ele não tem essa história, eu vou deixar para perdoar você só amanhã. Não, é hoje. O ato falho cometido hoje merece perdão hoje. A graça de Deus nos envolve com velocidade, e nós não temos o direito de ficar parados, estacionados, dizendo: ah, hoje eu estou com pressa. Não, hoje eu não estou com pressa. Tenha pressa de ser feliz, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Tenha pressa de se reconciliar com seu marido, você não sabe quanto tempo você vai tê-lo. Tenha pressa de reconciliar-se com sua esposa, você não sabe quanto tempo você vai tê-lo. Tenha pressa em reconciliar-se com as pessoas que você ama, você não sabe quanto tempo você vai tê-la. Tenha pressa de parar de fumar, tenha pressa de começar uma atividade física, tenha pressa de começar a comer direito, tenha pressa em começar a respeitar-se, tenha pressa em amar-se, porque Deus já te está apressando neste momento. Tenha pressa em querer a vida. Tenha pressa. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Vai ficando de pé comigo, vamos lá. Ergue o seu braço comigo. E agora, antes de nós colocarmos as nossas oferendas no altar, eu gostaria que você colocasse a mão nas pessoas que estão do seu lado, o ombro. Nós vamos fazer, pode fechar esse corredor, depois a gente volta para o lugar. Nós queremos fazer uma oração agora. Uma oração para preparar o nosso ofertório. Eu tenho certeza que Deus mexeu no coração de muita gente aqui. Tenho certeza absoluta que muita gente está incomodada com o ponto final que precisa colocar, com a vírgula, com a exclamação, com a interrogação, ou então com a virada de página. Quem quer virar a página aqui? Que bom. Mas esse virar a página não é teórico, tem alguma coisa concreta, não tem? Que significa isso? Eu vou virar a página, Padre. Eu vou largar esse bendito desse cigarro. A partir de hoje a minha vida vai ser nova. Sem nicotina no sangue nem na alma, sem metástases. E eu gostaria que você pedisse hoje a Deus essa graça. Não tenha medo. Ah, mas eu acho que eu não vou dar conta, Padre. Não, esse pensamento não pode lhe ocorrer agora. Nós acreditamos em Deus. É Ele que vai segurar a sua mão para ajudar a virar essa página. É Ele que vai lhe encorajar para você poder tomar a iniciativa e dar o passo que hoje é tão necessário na sua vida. Fecha seus olhos e deixe que fale hoje Deus ao seu coração para lhe dizer o que você precisa retirar da sua vida hoje. O que você precisa consertar para que a sua página seja verdadeiramente virada.
Deixe que Deus retire de você todos os resquícios do inferno. Tudo aquilo que na sua vida representa inferno, permita que Deus retire do seu bolso, da sua alma, do seu corpo. Permita que Deus retire do fundo do seu coração tudo aquilo que é marca negativa, poderes ocultos, de influências, de vícios. Arranque fora todos os poderes de sombra, sobretudo aqueles que oprimem a sua vontade, que falam que você, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Peça que Jesus hoje venha te libertar de tudo isso, venha entregar a Ele o comando. Você não quer viver, você não é filho de trevas, você é filho do céu. Proclama esta verdade, proclama este milagre na sua vida hoje. A partir de hoje, a partir de agora, eu quero assumir a minha vida na perspectiva do céu, de tudo aquilo que me ilumina. Eu não quero mais viver sobre a sombra, não quero mais viver sob a sombra de absolutamente nada. Eu quero viver na luz que vem de Deus, para que Ele ilumine os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha história, a minha família, as minhas decisões. Revista-se da glória do céu agora. Aceite esse poder de Deus, aceite essa força restauradora do Espírito Santo. Aceite o sangue precioso de Jesus a lhe cobrir, a lhe trazer o poder de uma vida nova, de uma vida restaurada. Aceite a força do céu, o auxílio divino. Diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua luz, para que o Senhor me ajude a me libertar de todos os vícios. E eu quero me comprometer contigo, Senhor, a tomar a atitude humana que será responsável pelo milagre na minha história. E agora, eu gostaria que você fosse abrindo os olhos como se hoje fosse o primeiro dia de sua vida, como se você hoje estivesse contemplando uma nova oportunidade. Deus está lhe tecendo de novo. Deus está costurando em você toda a esperança perdida. Deus está costurando em você toda a paciência que você já perdeu. Ele está te dando. Ele está te dando esperança. Ele está te costurando de esperança. E a partir de agora, com esses olhos abertos, você pode, você deve, esse poder está em você, iluminar a sua alma para um novo tempo. Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Solta a sua voz. Filho do céu, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Solta a sua voz bem bonita agora, revestido. Território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, 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 filho do céu. Olha, muitas vezes o sofrimento e o vício nos puxa para baixo. Mas você quer ir para baixo? Tem que ir para onde? Assim. Braços para cima. O máximo que você puder. Isso.
Que coisa linda. Esse é o desejo do povo de Deus. Filho do céu, grita comigo. Um canto de libertação. Que caia por terra todo o poder do inimigo de Deus. Somos vitoriosos no Senhor. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Solta a sua voz. Filho do céu, Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu.